Vocês. Eu quero agradecer a recepção, o amor, o carinho com que vocês nos receberam nesta manhã. A gente acabou prorrogando a nossa viagem, mas a gente crê que tudo estava debaixo da soberania de Deus. No dia que era para a gente ter vindo embora, alguma coisa estava acontecendo lá. O pastor da igreja estava saindo, então um pastor itinerário ia assumir até que um novo pastor fosse eleito. E um pastor que a gente conheceu a outra vez, há 3 anos atrás, ele era diretor do seminário, e naquela época ele até convidou a gente para participar de uma aula que ele estava dando no seminário, e que a gente participasse de fato, falando algumas coisas, né, do que estava sendo tratado. E agora, então, quando o pastor estava saindo, ele se candidatou para ser pastor da igreja. E mais 2 outros de outro lugar também se candidataram. E a diretoria nacional escolheu ele. E aí faltava a aprovação da igreja. E aí ele chamou a Sara e falou: Sara, o seu pai tem muita experiência. Eu gostaria de conversar com ele, pedir conselhos para ele. Então a gente marcou e nós tivemos um tempo muito bom, compartilhando da palavra de Deus, ele fazendo perguntas a respeito do ministério, pedindo conselhos. E a gente teve um tempo assim. Eu creio que Deus realmente queria a gente lá por esse tempo. E a gente teve a oportunidade de orar por ele, depois orar pela igreja. Então eu creio que Deus estava conduzindo todas as coisas e realmente Ele queria que a gente estivesse por lá mais este período, ok? Então eu creio realmente que a gente teve que prolongar essa viagem pela vontade de Deus. Amém, queridos? Amém. Então quero compartilhar aqui a palavra de Deus com vocês. A Luciana já introduziu a minha mensagem, né, com os cânticos e com o que ela ministrou. Então vamos continuar, ok? Lá em Mateus capítulo 16, texto bem conhecido das Escrituras. Acharam? A partir do verso 13, diz assim: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te bendizemos. Somos gratos por este momento quando podemos abrir a Tua palavra para nela meditarmos. E rogamos que o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito torne a Tua palavra viva em nossos corações. Que o Teu Espírito trabalhe as nossas vidas para nos edificar como igreja e glorificar o Teu santo nome. Sim, Pai, nós queremos que o Senhor realize o Teu plano e a Tua vontade em nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e Te damos graças. Amém. Amém, queridos. Então eu quero meditar algumas coisas bem simples aqui com vocês, porque eu pretendo depois começar um estudo no livro de Jonas, e nós vamos entender muitas coisas
de como deve ser a nossa vida como igreja. Por incrível que pareça, no livro de Jonas, nós vamos ver como deve ser a nossa vida em igreja, ok? Mas então eu quero introduzir com esta palavra hoje, a respeito de quando Jesus falou que Ele estaria edificando a sua igreja, a primeira vez que a palavra igreja aparece nas Escrituras. E a gente precisa entender o que é igreja, né? Primeiramente, o termo que Jesus usou, eclésia, ela significa aqueles, não aquele, aqueles que foram chamados para fora, isto é, aqueles que foram tirados do mundo para se tornarem povo de Deus. A palavra igreja, eclésia, ainda ela dá o significado de uma assembleia, o significado de um ajuntamento. Então é muito comum a gente ouvir pessoas, principalmente os desigrejados, né? Eles dizerem, eu não preciso ir porque eu sou a igreja. Isso não é verdade. Você não é a igreja. Você jamais pode dizer, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Ninguém sozinho é igreja. Nós, juntos, somos a igreja. E é isto que Jesus disse, que sobre a verdade que Pedro havia declarado, é que ele estaria edificando a sua igreja, estaria reunindo um povo para ser a sua igreja. Ok? Quando Pedro faz esta declaração e Jesus olha para ele e diz, eu te digo que tu és Pedro, porque o nome dele não era Pedro, o nome dele era Cefas, era Simão, e Jesus troca o nome dele, porque ele era uma pessoa vacilante em seus caminhos, na sua conduta. A gente vê como Pedro era muito instável na sua jornada. E então Jesus fala, de hoje em diante, porque você entendeu quem eu sou, você não vai mais vacilar na sua vida. Então você vai se tornar como uma pedra, eu te digo que tu és Pedro. Agora, porque você entendeu esta verdade, então, através desta verdade, todos os que abraçarem esta verdade, então se tornarão a minha igreja. Ok? Fica claro isso, queridos? Eu sei que você já ouviu isso, mas vale a pena a gente buscar e meditar novamente sobre essas coisas, relembrar estas coisas, que realmente eu sozinho não sou igreja. Nós somos igreja quando estamos juntos, né? E a gente já estudou bastante, mas eu quero ir lá para Atos capítulo 2, que foi justamente o início da igreja, quando o Espírito Santo veio sobre aquele povo que estava reunido no cenáculo. E ali então teve a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja começou naquele dia, quando o Espírito Santo veio não sobre uma pessoa, mas sobre um grupo de pessoas que estavam reunidos, buscando a Deus, buscando esse derramar do Espírito Santo. Então a igreja teve início no dia de Pentecostes. A igreja não teve início naquele dia que Pedro fez a declaração, mas a igreja teve início após Jesus derramar seu sangue na cruz, após Jesus ressuscitar, após Jesus derramar o Espírito Santo sobre aquele grupo que estava reunido. Então ali começou a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, que nós estudamos isso detalhado, mas vamos relembrar aqui, diz assim, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais eram feitos, e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um.
e perseverando em comum acordo todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então aqui a gente tem uma definição do que realmente é a igreja, porque é o que o Espírito Santo fez naqueles primeiros dias. E quando nós olhamos Jesus falando com a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, nós vemos que Jesus entra justamente neste ponto, quando ele diz: eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. E então lembra de onde vocês caíram, arrependam-se e voltam às primeiras obras, às primeiras práticas, que é justamente isso que está aqui, nós acabamos de ler. Jesus diz para a igreja: vocês têm que voltar a ser daquele jeito como eu comecei a minha igreja. Com o derramar do meu Espírito eu comecei a fazer algo, e vocês perderam aquilo, e vocês precisam se arrepender por ter perdido aquilo, e vocês precisam voltar para aquela base, porque é sobre aquela base que eu edifico a igreja. A minha igreja é edificada sobre a minha base, sobre a minha direção, sobre a minha orientação, sobre aquilo que o Espírito Santo está fazendo. A gente percebe, já aconteceu isso no primeiro século, e vem acontecendo em todos os séculos. Mas agora a gente percebe que nestes últimos dias isto está crescendo demais, esse distanciamento do povo que se diz igreja com as verdades da palavra de Deus, com o fundamento da palavra de Deus, com aquilo que é o alicerce de uma igreja, que é justamente estas coisas que perseverar na doutrina, lendo novamente aqui: perseverar no ensino apostólico, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e ter seus corações cheios de temor, e todos que criam estar juntos. Então, queridos, pensando nisto, eu quero pensar em 5 pontos aqui sobre a igreja do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu quero pensar aqui é que a primeira coisa que a igreja faz é adorar a Santíssima Trindade. Agora, o que é essa adoração? Que Jesus disse lá em João 4:24 que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que faz parte desta adoração? Aí a gente vai lá para a oração que Jesus ensinou, e ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Então, queridos, a adoração é muito mais do que cantar, a adoração é muito mais do que dizer palavras bonitas para Deus. A adoração consiste em buscar a vontade de Deus. A adoração consiste em trazer o reino de Deus para essa terra, eu vou falar mais depois sobre isso, mas ser essa demonstração do reino de Deus sobre a terra. Uma pessoa que só canta, mas não está preocupada com a vontade de Deus para a sua vida, com a vontade de Deus para a sua comunidade, a vontade de Deus para o lugar onde ela mora, a vontade de Deus para o lugar onde ela trabalha, ela não está adorando. Ela só está cantando, mas não está adorando ao Senhor. Então, a adoração é muito mais do que cantar. A adoração é muito mais do que fazer uma oração de elogios para Deus. Na verdadeira adoração está essa busca da vontade de Deus. Veja, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14 e 15, o apóstolo Paulo diz assim: pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, todos morreram,
E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja, a verdadeira adoração está nisso, em você morrer para si mesmo e viver para fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus ensinou esta oração: seja feita a tua vontade. Agora, queridos, quando a gente pensa sobre isto e olha para a igreja de hoje, a chamada igreja de hoje, quantas pessoas realmente estão preocupadas com a vontade de Deus? Que a maior parte das pessoas estão preocupadas com a sua própria vontade, e elas oram para que Deus faça a vontade delas e não a vontade dele. E elas ficam tristes, ficam chateadas quando as coisas não acontecem como elas querem que aconteça. Não é verdade? Então veja, a maior parte do povo não está preocupada com a vontade de Deus, não está buscando a vontade de Deus, não está buscando viver e praticar aquilo que vai trazer o reino de Deus para esta terra. As pessoas estão mais preocupadas com o seu próprio reino, com seus próprios negócios. A gente lembra daquilo que Jesus ensinou, e ele fez uma comparação com os tempos de Noé, quando Noé entrou na arca. Quando as pessoas estavam lá vendendo, comprando, casando, dando-se em casamento, fazendo muitas outras coisas, mas não estavam preocupadas com aquilo que Deus queria fazer e com aquilo que Deus estava pronto para fazer. Jesus ainda conta aquela parábola das pessoas que foram chamadas para o grande banquete, mas um diz: eu não posso porque comprei um terreno, tenho que ver, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não posso. E Jesus então exclui todas essas pessoas que estavam dizendo para ele: eu não posso fazer aquilo que você quer, porque eu tenho outras coisas para fazer, então eu não posso fazer atender ao seu convite. Jesus ainda falou a respeito daquelas pessoas que chega para me segue, eu vou te seguir, mas primeiro eu tenho que fazer outras coisas. Chama outro, chega, eu vou te seguir, mas primeiro eu tenho que fazer outras coisas. Não, queridos, a igreja, a verdadeira igreja, está preocupada com a vontade de Deus, não com a sua própria vontade. Não está preocupada com os seus afazeres, mas com aquilo que o Senhor quer. Não está preocupada com o seu reino particular, mas está preocupada com o reino de Deus. E tudo isso, querido, está dentro daquilo que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então guarde isto no seu coração: adoração a Deus não é cantar. Adoração a Deus não é fazer uma oração de elogios a Deus, mas está envolvido com a vontade de Deus, preocupada em trazer o reino de Deus sobre a terra. E para fazer isto, ela precisa perseverar na palavra, porque sem perseverar na palavra não tem como permanecer na vontade de Deus, porque a palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus. As pessoas muitas vezes dizem: eu queria saber qual é a vontade de Deus. Querido, leia a Bíblia e você vai saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa aqui. Simples assim. Amém, queridos? Mas eu não quero ficar muito tempo aqui. Então, diante disto, a gente vai entender que a igreja é aquela que é habitada pelo Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo, ele não vem habitar em nós simplesmente porque ele não tem um lugar para ficar, porque tudo é dele. Então, por que ele vem habitar em nós? Para que ele possa nos orientar e nos dirigir em todo o propósito de Deus. Veja lá em João capítulo 14, é tudo coisa conhecida.
mas que a gente precisa relembrar e viver essas verdades. Em João capítulo 14, no verso 17, vamos começar antes. No verso 15, Jesus disse: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Então veja, Jesus disse que a sua igreja, ela é habitada pelo Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. Paulo também fala sobre isto, que nós somos o templo de habitação de Deus pelo seu Espírito Santo. E no capítulo 16 aqui de João, no verso 13, Jesus disse: quando porém vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e anunciará a vocês. Então veja, Jesus deixa claro aqui que a sua igreja, ela é habitada pelo Espírito Santo, ela é ensinada pelo Espírito Santo, ela é orientada pelo Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. E veja como tudo isso vai se encaixando, né? Porque é assim que nós nos tornamos verdadeiros adoradores, quando nós recebemos, somos habitados pelo Espírito, somos orientados pelo Espírito, somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E o Espírito Santo sempre vai nos conduzir naquilo que Jesus nos ensinou. Jesus fala que o Espírito Santo iria nos ajudar a nos lembrar das coisas que Ele nos ensinou. Então, queridos, o Espírito Santo nunca vai conduzir ninguém fora da palavra de Deus, ok? As pessoas fazem a sua própria vontade e atribuem isto a Deus, quando elas, assim de uma forma muito clara, estão contrariando ensinamentos e princípios da palavra de Deus. E a pessoa fala: mas a vontade de Deus para a minha vida é essa. Se estiver fora da palavra de Deus, então não é a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Eu já disse e vou repetir mais uma vez: se você quer conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia, porque aqui está revelada a vontade de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Em terceiro lugar, porque você não é a igreja, mas nós somos a igreja, nós entendemos que a igreja é aquela que cuida uns dos outros, né? A gente vê isso lá, a gente já leu. Eu quero ler mais uma vez Atos capítulo 2, para a gente enfatizar aqui, no verso 45, ou começando com o 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Mas aqui, queridos, não está se referindo somente à necessidade física, mas a todas as necessidades das pessoas. Então, isso nos leva a pensar que, se nós somos igreja, um dos sinais que nós somos de fato igreja é a nossa preocupação com os nossos irmãos. E há muitas instruções da palavra de Deus sobre essa questão, mas nós vemos claramente que a igreja deve advertir uns aos outros, a igreja deve admoestar uns aos outros, chamar a atenção uns dos outros, a igreja precisa edificar uns aos outros. Isso é o cuidado. Não é simplesmente: o meu irmão está precisando de um pão, eu vou lá e compro um pão para ela. Mas há muitas questões envolvidas, e a gente precisa prestar atenção naquilo que está acontecendo para cuidarmos uns dos outros. A verdadeira igreja cuida uns dos outros.
porque nós somos membros uns dos outros. Se você tem um machucado na mão, a sua mente, a sua cabeça não vai dizer: deixa para lá, problema da mão. Não é verdade? Você vai cuidar. Por quê? Porque é membro do seu corpo. E assim é a igreja, nós somos membros uns dos outros. E a palavra de Deus diz: se um está alegre, então todos estão alegres. Se um está triste, então todos vão ficar tristes por aquele motivo. E todos vão juntos procurar a solução para aquilo. Amém, queridos? Então eu disse: eu quero ser bem prático aqui, não vou ficar me prolongando muito nestas coisas. Mas uma outra característica da igreja é que ela proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 28, antes de subir aos céus, Jesus falou sobre essa questão. Mateus 28, o verso 18 diz: e aproximando-se Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então veja, Jesus diz que nós precisamos proclamar o Evangelho. Mas o proclamar o Evangelho, isso vai muito além de chegar para uma pessoa e dizer: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Porque isso não leva a pessoa a entender a Cristo. Mas proclamar o Evangelho é mostrar as boas novas do Evangelho e falar: você está perdido. E você precisa da salvação que só Jesus pode te dar. Jesus disse aqui de fazer discípulos. Jesus não falou de convidar pessoas para a igreja. Jesus disse de ensinar as pessoas. Ensinar o que é o Evangelho. Ensinar o porquê elas precisam de Jesus. Ensinar porquê Deus tem um plano na vida delas. Jesus disse para ensinar todas as coisas. E é interessante, aqui o verso 20 fala: ensinando-lhes a obedecer. É chegar e falar: querido, você não tem opção, você tem que obedecer. Obedecer a Deus não é uma opção. Fazer a vontade de Deus não é uma opção. Jesus disse que nós precisamos obedecer e ensinar as pessoas a obedecer. Então, essa é a proclamação do Evangelho: ensinar as pessoas a obedecer os princípios da palavra de Deus. Porque quando a gente chega para a pessoa e fala: Jesus te ama, a pessoa se acha muito importante. Puxa, Deus me ama, hein? Eu sou bom mesmo, hein? Não, você não é bom, você é ruim, você é um pecador, você está indo para o inferno. E você precisa da salvação de Jesus. Você precisa ser lavado no sangue de Jesus. Você precisa receber o Espírito Santo. Você precisa se tornar um adorador. Você precisa buscar a vontade de Deus para a sua vida. É a proclamação do Evangelho. Amém, queridos? E para finalizar aqui, a igreja é a demonstração tangível, isto é, uma demonstração que pode ser tocada, uma demonstração tangível da soberania de Deus sobre a terra. É ser uma manifestação dos feitos de Deus. Veja, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 17 diz: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor.
Então veja, quando eu digo em sermos uma demonstração tangível, isto é, que as pessoas podem ver, que as pessoas podem perceber, que elas podem tocar, é a nossa vida transformada, a nossa vida semelhante a Jesus. Então as pessoas vão ver em nós o próprio Deus, assim como Jesus disse para os seus discípulos: quem vê a mim vê o Pai. Então, quem vê a nós deve ver Jesus, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo sobre a terra. Então, a nossa vida deve demonstrar esta grandeza de Deus, essa soberania de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus falou sobre isto, para que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra, e ele diz: para que os homens vejam as vossas ações, as vossas atitudes, o seu estilo de vida, o seu modo de vida, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, queridos, a igreja é uma demonstração de quem Deus é, porque o Espírito está trabalhando em nossas vidas para nos tornar semelhantes a Jesus. Então, quando as pessoas olham para nós, elas devem ver Jesus. Elas devem ver que aquilo que nós estamos fazendo na terra é aquilo que Deus está fazendo nos céus. Porque foi isso que Jesus ensinou, que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como é feita nos céus. E como que a vontade de Deus é feita aqui na terra? Quando nós vivemos a vontade de Deus, então as pessoas veem a vontade de Deus em nós. Elas veem a demonstração da vontade de Deus em nossas vidas. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, quando Pedro está falando sobre a igreja, no verso 5 ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E no verso 9 ele diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele então faz aqui uma comparação, quando ele diz: antigamente não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Então Pedro diz: vocês são isto porque agora vocês são um povo de Deus. Antes vocês não eram, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês são a igreja. Vocês juntos formam a igreja. Essa demonstração daquilo que Deus está fazendo sobre a terra, mostrando as grandezas, as maravilhas que Deus faz. Então, queridos, é isso que Jesus estava dizendo: esta é a minha igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma pessoa sozinha, a igreja é a reunião dos santos. Quando nós estamos juntos, nós somos a igreja. Se nós vivemos desta forma como nós meditamos aqui, de uma maneira muito breve, a gente pode até voltar a estudar sobre estas coisas, mas como eu disse, eu queria lembrar o que é ser igreja. E aí então Jesus disse o seguinte: se vocês são desta forma, as portas do inferno não vão prevalecer. Nós vivemos numa nação onde a igreja nunca, vamos ser chamada de igreja, foi tão grande. Mas o que nós vemos é que o inferno está prevalecendo nesta nação. Escândalos por toda parte. Tivemos mais um escândalo nacional aí, envolvendo pessoas que se dizem parte da igreja, pastores. Veja,
essas pessoas, e talvez nós também, não estamos demonstrando o que é a igreja. Nós estamos mostrando algo horrível para as pessoas. E se o que nós estamos mostrando é algo horrível, então nós não somos igreja. A igreja não faz esses escândalos. A verdadeira igreja traz o reino de Deus sobre esta terra. A verdadeira igreja implanta a vontade de Deus sobre esta terra. A verdadeira igreja mostra quem é Deus, mostra a santidade de Deus, mostra a pureza de Deus. É para entender isso, queridos. É por isso que nós precisamos voltar, ver aonde nós estamos falhando como igreja, que é o que Jesus disse para a igreja de Éfeso: olha onde você caiu, se arrependa e volta. Então, eu falei aqui sobre 5 pontos. Eu gostaria que você meditasse sobre isso e você perguntasse para si mesmo: é dessa forma que eu estou vivendo? Se eu não estou vivendo dessa forma, eu não sou igreja. Eu preciso ser igreja. Porque Jesus foi muito claro, a gente pode até ler lá em Apocalipse, no capítulo 3, ou no capítulo 2, o verso 4, Jesus disse: tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no início, no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Em outras palavras, se você não vive este primeiro amor, essas primeiras práticas que nós lemos lá em Atos, Jesus disse: você não é igreja. Então eu vou remover, porque você não é igreja, eu vou remover da minha presença. Porque a igreja vive a vontade de Deus. E é até interessante quando a gente estuda essa carta à igreja de Éfeso, porque Jesus diz lá no verso 2: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Mas tenho contra você. E esta questão é tão importante que eu vou deixar de lado todas essas coisas boas que eu vejo em você e vou remover. Porque, queridos, se a gente olhar para algumas pessoas no mundo, a gente vai ver pessoas que não têm a Cristo, que não suportam a mentira. Não é verdade? É ou não é? A gente vai ver pessoas que sofrem e perseveram no sofrimento, não desanima, vai em frente, não é verdade? Mas quem pratica a palavra de Deus? Só a igreja verdadeira. E é por isso que Jesus disse: se a pessoa não se arrepender, por não estar vivendo como igreja, ela será removida. Então veja a importância, querido, de nós observarmos estes princípios. E como eu disse, Jesus disse, né? Eu só falei o que Jesus disse. Contra esta igreja que vive essas verdades, as portas do inferno não vão prevalecer. O inferno vai ser desmascarado. Porque as pessoas vão ver sim os escândalos que estão acontecendo, mas elas vão olhar para o outro lado e falar: não, mas existe um povo diferente. O que nós estamos vendo lá em Brasília, o que a gente está vendo em outros lugares aí, é ruim, mas a gente está vendo um povo diferente. E eles vão ser obrigados a não colocar tudo no mesmo saco. E dizer: é tudo farinha do mesmo saco. Eles vão falar: não,
Existem dois povos que se dizem igreja, existem dois muito diferentes: aqueles que estão fazendo coisas erradas e aqueles que estão sendo parecidos com Jesus. Amém, queridos? O inferno não vai prevalecer, o inferno vai ser desmascarado pela verdadeira igreja do Senhor Jesus. Que nós sejamos esta verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Amém? Vamos ficar em pé?